Então vamos começar agora. Hoje vamos aprender dois testes diferentes, como determinar mínimos e máximos locais, que se chamam o teste da primeira derivada e teste da segunda derivada. E também vamos introduzir o conceito de concavidade e ponto de inflexão. Okay? Em outras palavras, vamos ver como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Mas no início vamos começar com uma definição, que é só uma revisão de uma definição que vocês já aprenderam no ensino médio. Então, temos uma função f é chamada crescente em um intervalo I se f de x2 é sempre maior que f de x1 quando x2 é maior que x1. Em intervalo I. Ok? Então, f é uma função crescente se sempre quando temos x2 e x1 pertencem a mim, x2 é maior que x1, então f de x2 tem que ser maior que f de x1. Ok? E se olharmos em um gráfico, só para ver um exemplo simples. Ok? E vamos olhar nesse gráfico aqui. Nesse intervalo AB, o que podemos ver? Esse gráfico é, com certeza, crescente. Por quê? Porque sempre quando estamos escolhendo, se escolhemos aqui x1 e x2 maior que x1, podemos ver o quê? Podemos ver que f de x2 é maior que f de x1. Ok? Beleza. Agora, similarmente, podemos definir o que é uma função crescente, decrescente. Então, a função f é decrescente, f é decrescente em um intervalo I se o que está acontecendo? Nesse caso, f de x1 é maior do que f de x2 quando x2 for maior que x1 em I. Ok? Então, nesse caso, o que está acontecendo no caso de função decrescente? Uma função é decrescente se o seguinte vale. Quando x2 é maior que x1, então f de x2 é menor que f de x1. Ok? E agora, se olharmos aqui também um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. De uma função decrescente, podemos, por exemplo, pegar essa função aqui. E o que está acontecendo nesse caso? A, B. Nesse caso, se escolhemos dois números, x2 maior que x1, então podemos escolher aqui x1 e outro número x2. E então podemos ver que f de x1 é maior do que f de x2. Então,
quando estamos escolhendo valores maiores de x, e nesse caso, os valores de y estão diminuindo, estão indo para baixo, nesse caso, temos uma função decrescente. Beleza. Ok. Agora tem uma pergunta. Vamos começar com uma pergunta bem básica. O que a derivada de uma função f' diz sobre f? Será que podemos concluir algo para a nossa função f sabendo a sua derivada? Ok? Antes de tentar responder essa pergunta, vamos tentar ver um gráfico aqui. Beleza, temos eixo y aqui, eixo x. E agora vou tentar esboçar um gráfico. Beleza, temos esse gráfico. E o que podemos ver nesse gráfico? Então, vamos tentar escolher alguns pontos. Então, temos aqui A, o ponto A. Vou escolher aqui o ponto máximo local. Vamos supor que é esse ponto aqui. B. Depois mínimo local aqui. C. E temos esse ponto. Então, estamos olhando no intervalo AC. E o que podemos concluir aqui? No intervalo de A a B, nós podemos ver, pela definição de crescente e decrescente, que a função f é crescente. Nós temos a função y igual a f de x aqui. E essa função é crescente. Se olharmos no intervalo de B até C, é decrescente. E depois, de novo, no intervalo de C a D, é crescente. Ok? Beleza, espero que isso está claro para todo mundo. Ok, agora vamos tentar ver algumas coisas. Vamos tentar analisar a situação no intervalo de A a B. O que está acontecendo aqui? Se escolhemos, vamos escolher alguns pontos aqui. E as suas próprias retas tangentes. Ok? O que podemos concluir? Podemos concluir, se no intervalo AB escolhemos ponto da função e pegamos as suas próprias retas tangentes nesse ponto, as retas tangentes têm inclinação positiva. É bem óbvio que essa reta tem inclinação positiva, positiva, positiva. Então, essas são retas tangentes. Nós podemos escrever retas aqui, com certeza. Então, nesse caso, f' de x é maior que zero. Vamos agora olhar no lado direito aqui, no intervalo de B a C. Vamos escolher um ponto aqui. Vamos escolher um outro ponto aqui. Ok? Vamos escolher um outro ponto aqui. O que podemos ver? Podemos ver que no intervalo de B a C, as retas tangentes nos pontos da curva nesse intervalo têm inclinação negativa. Mas o que é a inclinação da reta tangente? É a derivada. Então, nesse caso, a derivada é negativa. E agora, finalmente, no intervalo CD, a situação é como no intervalo AB. Então, temos essa reta aqui, essa reta tangente aqui, e, de novo, nesse caso, a derivada é positiva. Agora, será que essa é uma coincidência? Na verdade, não é uma coincidência. Vamos ver, na verdade, que, sabendo que a derivada de uma função é positiva em intervalo, já podemos concluir que nesse intervalo a função é crescente. E também sabendo que a derivada de uma função é negativa em um intervalo, implica que a função vai ser decrescente nesse intervalo. Ok? Por isso, temos o seguinte teste. Teste crescente e decrescente.
Algumas vezes vamos referir esse ao teste CD. Ok? E o que está dizendo esse teste? Tem duas partes. Parte A é o seguinte: se f' de x for maior que zero, em um intervalo I, então f é crescente nesse intervalo I. Ok? Beleza. E agora, letra B. Se a derivada da função f é negativa em um intervalo I, então f é decrescente. MI. Ok? É exatamente o que percebemos nesse desenho aqui, nesse gráfico. Isso é o que está dizendo o teste crescente e decrescente. E agora vamos tentar demonstrar esse teste. Vamos ver que temos que usar o teorema do valor médio. Mas vamos mostrar a parte A, letra A, e letra B podemos mostrar similarmente. Vamos evitar fazer a mesma coisa duas vezes. Então, o que temos? Temos que f' de x é maior que zero em um intervalo e temos que concluir que f é crescente em I. Agora, em particular, o que está dizendo que f' de x é maior que zero? Isso está dizendo que f' de x também existe no intervalo I. Em outras palavras, f é diferenciável no intervalo I. Beleza, vamos lembrar isso e vamos começar com a nossa demonstração. Ok, agora, seja x1, x2, pontos no intervalo I, com x1 menor que x2, ou, em outras palavras, x2 maior que x1. E, para mostrar que f é uma função crescente, temos de mostrar que f de x2 é maior que f de x1. Ok? Beleza. Agora, o que é uma coisa que sabemos com certeza? Com certeza sabemos o seguinte: f' de x maior que zero em I implica que f é diferenciável. No intervalo fechado x1, x2. Por quê? Porque intervalo fechado x1, x2 é dentro de I. Mas agora, em particular, isso implica que f é contínua nesse intervalo fechado e f é diferenciável no intervalo aberto x1, x2. Por isso, todas as condições do teorema do valor médio são satisfeitas para esse intervalo aqui. E temos o quê? Temos, pelo teorema do valor médio, existe C, algum C, no intervalo x1, x2, aberto, tal que f de x2 menos f de x1 é igual a f' de C vezes x2 menos x1. Beleza.
Tá bom? Sabemos que isso vale. Mas agora, como f' de C maior que zero, por quê? Pela hipótese. Nós sabemos que f' de x é maior que zero no intervalo i, em particular no ponto zero. Como isso vale i, x2 menos x1 é maior que zero, segue que, ok, f de x2 menos f de x1 é f' de C, é estritamente maior que zero vezes x2 menos x1 é estritamente maior que C. Então, segue que f de x2 menos f de x1 maior que zero. Em outras palavras, isto é o quê? F de x2 é maior que f de x1. Em particular, como podemos concluir que f é crescente. F é crescente em I. Pronto. Com isso, terminamos a nossa demonstração. E como já discutimos, letra B podemos mostrar similarmente. Agora vamos tentar resolver um exercício. Então, temos o nosso primeiro exemplo. Encontre onde a função f de x igual 2x cubo menos 12x quadrado menos 30x mais 2 é crescente e onde ela é decrescente. Beleza. Então, qual é a ideia? O que vamos fazer? Sempre a primeira coisa, claramente, temos que para fazer é achar a derivada da função. E o que temos? F' de x é o quê? Olhando na nossa função, imediatamente podemos concluir que f' de x é 6x quadrado menos 24x menos 30. Agora, temos que tentar simplificar um pouco essa expressão. Então, podemos escrever isso como x, como fator comum. X quadrado menos 4x menos 5. E agora não é difícil ver que isso vai ser igual ao quê? X mais 1 vezes x menos 5. Claramente, tem vários métodos. Já discutimos como podemos escrever essa expressão nessa forma. E não vamos perder tempo aqui. Ok? E agora vamos tentar achar números críticos no início. F' de x é igual a 0. Se somente se, x igual a menos 1 e x igual a 5. Então, esses são os números críticos. Porque, nesse caso, os números críticos são somente apenas os números onde a derivada é igual a 0. Porque, nesse caso, sempre a derivada existe, ok? Mas lembra que o número crítico é também um número do domínio onde a derivada não existe. Ok? Agora, qual é a ideia? A ideia é dividir a reta real em intervalos cujas extremidades são os números críticos. Sempre é isso.
Quando precisamos determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente, achamos os números críticos e usamos esses números críticos para dividir a reta real em intervalos cujas extremidades são esses números críticos. Então, no nosso caso, temos o seguinte, temos um número menos 1 e o número aqui 5. Então, quais são os intervalos? De menos infinito até menos 1, de menos 1 até 5 e de 5 até infinito. Ok? E agora, vamos fazer uma tabela. Podemos diretamente tentar fazer, mas seria bom uma tabela, especialmente quando temos que determinar outras informações também. Uma tabela vai dar mais informações para nós. Ok. E agora vamos fazer o seguinte. O que temos nessa tabela, vamos ter no início intervalos. Então, o que é o nosso x? Temos o intervalo menos infinito até menos 1. Em outras palavras, nesse caso é x é menor que menos 1. X menor que menos 1. Então, também temos o intervalo menos 1 até 5. Nesse caso, x é entre 5 e menos 1. E também temos o intervalo de 5 até infinito. Nesse caso, x é maior que infinito. Ok? E em todos esses intervalos, nós precisamos determinar os f', o que está acontecendo com f'. Mas agora, olhamos aqui. F' de x consiste dessa expressão aqui e dessa expressão aqui. Esse 6 não vai mudar o sinal, mas para não confundir as coisas, vamos colocar essa expressão aqui, 6x mais 1. E temos essa outra expressão, x menos 5. E também temos a derivada f' de x, 6x mais 1, x menos 5. Beleza. E aqui temos a nossa função f. E vamos ver se f é crescente ou decrescente. Ok? Agora, o que vamos fazer? O que é o sinal dessa expressão quando x é nesse intervalo, quando x é menos 1? Basta ver o sinal em um único ponto aqui, e em todos os outros pontos vai ter o mesmo sinal. Nesses intervalos não muda nada. Ok, nesse caso aqui, x é maior que 5. Desculpa, eu escrevi x é maior que infinito. Obrigado. Agora, vamos escolher um número aqui. X igual a menos 2. Se escolhemos menos 2, isso é negativo. Por isso, já podemos escrever aqui que o sinal, nesse caso, é negativo. E o que está acontecendo com x menos 5? Também, nesse intervalo, x menos 5 tem sinal negativo. Facilmente, escolham qualquer número aqui, menos 2, isso é negativo. Beleza. Vamos agora olhar nesse intervalo. Por exemplo, 0 pertence nesse intervalo, e no ponto 0, essa expressão é positiva, mas essa expressão é negativa. Então, temos mais, menos. E, finalmente, quando x é maior que 5, ambas as expressões são positivas. Agora, o que podemos concluir sobre a f' de x? Sobre a f' de x, já podemos concluir que aqui o sinal é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo. Por quê? Porque negativo vezes negativo é positivo. Positivo vezes negativo é negativo, e positivo vezes positivo é positivo. E, finalmente, o que podemos concluir? Podemos concluir que f é crescente em menos infinito a menos 1. Depois, decrescente em menos 1, 5. E, de novo, crescente em 5 infinito. Ok?
Beleza. Mas claramente eu fiz aqui uma tabela só para tentar explicar em uma boa forma, devagar, o que está acontecendo. E tabelas podem ajudar bastante quando vamos precisar achar outras informações. Mas vocês podem olhar aqui, dividir a reta real em esses três intervalos e imediatamente, aqui, nesse intervalo, se é menos 2, isso é o quê? Positivo. Beleza, a função é crescente. Nesse intervalo, escolha zero. Quando colocamos zero aqui, obtemos negativo. E podemos concluir, ok, nesse intervalo menos 1 a 5 é decrescente. E assim por diante. Ok, agora vamos ver um teste que vai ser bastante útil. Então, o que sabemos? Pelo teorema de Fermat, sabemos que se f tem um máximo ou mínimo local em um número C, então C deve ser um número crítico de f. Mas, em geral, nem todo número crítico dá origem a um máximo ou mínimo. E para ver como vamos saber se em um número temos um máximo crítico, temos um máximo ou mínimo local, temos que aprender um teste. Vamos ver dois testes e o primeiro teste se chama teste da primeira derivada. Então, isso que vamos fazer agora. Teste da primeira derivada. E o que está dizendo esse teste? Suponha que C seja um número crítico. De uma função contínua f. De uma função contínua f. Ok? Porque nós sabemos que somente nos pontos críticos, se tivermos algum mínimo ou máximo local, isso pode acontecer só nos pontos críticos. Então, a letra A está dizendo o quê? Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo, MC, em outras palavras, então isso vai ajudar. Se olharmos na derivada de f', se temos essa situação, no lado esquerdo de C é positivo, no lado direito de C é negativo. Então, f tem um máximo local MC. Ok? Então, já temos um critério para determinar quando é um ponto crítico temos o máximo local. Agora, a letra B. Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo, MC. Agora, se o sinal de f' mudar de negativo para positivo, MC, e qual é essa situação agora? Essa situação é essa aqui. F', negativo no lado esquerdo de C, positivo no lado direito de C. Então, F tem um mínimo local em C.
Ok. E temos o último caso, C. Se F' não mudar de sinal MC, então qual é esse caso? Esse caso é quando temos F' e o sinal é nos dois lados de C, o sinal de F' é negativo, ou o sinal de F' nos dois lados de C é positivo. Daqui a pouco vai estar claro o que estamos pensando. Então, F não tem máximo nem mínimo local. MC. Ok? Beleza, então temos isso, esse teste. Teste da primeira derivada. E vamos tentar ler mais uma vez. Então, o que temos nesse caso? Temos o... Ok? Vamos tentar ver gráficos de alguns gráficos e vamos voltar depois de novo ver o que está acontecendo com o teste da primeira derivada. Vai estar bem mais claro quando vamos olhar em alguns gráficos. Vamos ver então. Vamos ver então alguns gráficos. Y, X aqui. E vamos ver um gráfico aqui. Temos esse gráfico aqui. E claramente temos um ponto crítico aqui, é nesse ponto C. Ok? Temos esse ponto crítico. Agora, e sabemos que F' de C é igual a zero nesse caso. E o que podemos ver nesse gráfico? O que está acontecendo no lado esquerdo? Se escolhemos qualquer ponto no lado esquerdo de C e pegamos a sua reta tangente, podemos ver que essa reta tangente tem o quê? F' de C é maior que F' de X, nesse ponto, é maior que zero. No outro lado, se olharmos no lado direito, nesse caso, se escolhemos esse ponto, podemos ver que a inclinação da reta tangente é negativa. Então, nesse caso, temos esse cenário. O que eu estou dizendo? O sinal de F' é positivo no lado esquerdo de C, é negativo no lado direito de C, é exatamente isso aqui. É exatamente o que está acontecendo nesse exemplo. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo é uma vizinhança, é um intervalo aqui. E se isso acontece nesse intervalo, como que fizemos aqui, então, nesse caso, podemos com certeza dizer que F de C é máximo local, como podemos ver da figura. Ok? E no outro lado, o que sabemos? Por que está acontecendo isso? Por que F de C é máximo local? Se olharmos no lado esquerdo aqui, a inclinação da reta tangente é positiva, mas a inclinação determina a derivada. Ok? Então, a derivada é positiva, mas quando a derivada é positiva em algum intervalo, por exemplo, aqui, nós sabemos que a função é crescente. Então, a função cresce, 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 chega até esse ponto, onde a derivada é zero. É um ponto crítico. E depois, no lado direito, a derivada é negativa. Então, a função é decrescente, pelo teste crescente e decrescente. E aqui está decrescendo. Por causa disso, aqui temos um máximo local
Isso é exatamente o que está dizendo o teste. O teste está dizendo se no lado esquerdo é positivo, no lado direito é negativo, então tem um máximo local. E agora podemos ver o que está acontecendo nos outros cenários. Vamos agora ver um outro gráfico. YX aqui. E vamos pegar esse gráfico. E vamos olhar nesse ponto. Claramente temos nesse ponto aqui o que está acontecendo. Esse é o ponto C. Agora, de novo, podemos olhar em um intervalo que contém o ponto C. Então, o que está acontecendo nesse intervalo. E vamos ver uma coisa. Se escolhemos qualquer ponto no lado esquerdo de C, a inclinação da reta tangente vai ser negativa. Então, f' de x no lado esquerdo é menor que zero. E no lado direito, qualquer ponto se escolhemos, a derivada vai ser positiva. Então, nesse caso, o que temos? Nesse caso, o sinal da derivada é como na letra B. Então, e essa aqui já foi a situação da letra A, e essa aqui é a situação da letra B. No lado esquerdo de C é negativa, no lado direito de C é positiva. Mas, o que podemos concluir daqui? Claramente que pelo gráfico está claro que f de C é mínimo local. Mas vamos tentar entender por quê. Porque no lado esquerdo de C, aqui, f' de x é negativo. Isso significa que a função está decrescendo. Então, a função está decrescendo, e chega em um ponto e depois começa a crescer. Porque no lado direito a derivada é positiva. Por causa disso, nesse ponto C, que é um ponto crítico aqui, f' de C de novo aqui é igual a zero. Então, C é um número crítico. Nesse ponto C, f de C é um mínimo local. Isso é exatamente o que está dizendo o teste nesse caso. É esse teste aqui. E agora, letra C está dizendo que se a função não muda o seu sinal no ponto C, então em ambos os lados de C, ou é negativo ou é positivo, nesse caso, f não tem nem mínimo nem máximo local. E vamos ver quando isso acontece. Então, vamos olhar na letra C agora. E vou pegar uma função aqui. Ok. E vamos ver o seguinte. Nesse ponto aqui, a derivada é zero. É da tangente f' de C é igual a zero. Esse é um número crítico, ok? Mas o que está acontecendo? Se escolhemos no lado esquerdo um ponto aqui, a derivada é positiva. Se escolhemos no lado direito, de novo a derivada é positiva. Então, nesse caso, temos esse cenário aqui. O sinal da derivada, em ambos os lados de C, é positiva. E com certeza podemos ver que no ponto C, não temos nem mínimo nem máximo local. Então, f de C é nem mínimo, nem máximo. Ok? Beleza. Espero que essa parte está clara agora. Vamos agora ver um exemplo. Exemplo 2. Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função f de x igual 2x cubo menos 12x quadrado menos 30x
mais 2. Como vocês podem ver, essa é a função do exemplo 1. E lá já temos uma tabela que vai ajudar para não fazer de novo contas. Ok. Então, qual é a ideia? Onde podemos ter valores máximos e mínimos? Se voltarmos para essa função, no nosso caso, que já resolvemos aqui, podemos ver que x igual a 1 e x igual a 5 são os números críticos. Ok? Então, em princípio, sempre temos que achar os números críticos, porque se existe um valor mínimo ou máximo local, tem que ser um número crítico. No nosso caso, temos o seguinte, números críticos. Já achamos, são x igual menos 1 e x igual 5. Então, temos esses dois números críticos. E então, temos que ver o que está acontecendo no lado esquerdo e no lado direito desses números. E, em princípio, lá nós também o que fizemos? Usamos a reta real para dividir com esses pontos críticos em intervalos, que são menos infinito até menos 1, menos 1 até 5 e 5 infinito. E o que sabemos? O que sabemos, vamos voltar de novo para a nossa tabela e para ver. Sabemos que no intervalo de menos infinito a menos 1, derivada é positiva. E de menos 1 a 5, a derivada é negativa. Agora voltamos no nosso exemplo e podemos dizer o seguinte. Agora, f' de x é maior que 0. É menos infinito a menos 1. E f' de x é menor que 0 em menos 1, 5. Em particular, temos o quê? Temos o seguinte para a nossa f'. No ponto menos 1, no lado esquerdo é positivo, no lado direito é negativo. Mas agora isso está dizendo o quê? Pelo teste da primeira derivada, temos o quê? Temos que f no ponto menos 1, que é igual 2 vezes menos 1 cubo, menos 12 menos 1 quadrado, menos 30 vezes menos 1, mais 2. Isso é, vamos tentar ver, parece que é 18. É um valor máximo local. Ok? Então, exatamente esse f de menos 1 é um valor máximo local. Por quê? Porque temos esse cenário aqui, já sabemos pelo teste da primeira derivada o que isso está dizendo. Quando temos de positivo para negativo, tem um máximo local. Beleza. E agora, o que está acontecendo no outro intervalo? Vamos ver isso. Então, como podemos ver agora, no intervalo de menos infinito a 5, a derivada é negativa, e de 5 a infinito, a derivada é positiva. Então, vamos notar isso aqui, e vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo agora o seguinte, f' de x é menor que 0 em menos 1, 5, e f' de x é maior que 0 em 5 infinito. Ok? Então, qual cenário temos agora? Agora, no ponto 5, se olharmos na derivada de f', temos no lado esquerdo negativo, no lado direito positivo. E agora, de novo, pelo teste da primeira derivada, segue o quê? Pelo teste da primeira derivada, segue que f de 5, que é igual
2 vezes 5 cubo, menos 12 vezes 5 quadrado, menos 30 vezes 5, mais 2, é igual, e vocês podem ver que esse número vai ser menos 198. E esse número é o máximo local. É o mínimo local, desculpa. Por quê? Porque no lado esquerdo de 5 é menos e no lado direito de 5 é mais. E com isso terminamos com esse exercício. Agora vamos tentar resolver mais um exemplo, mas eu não vou descrever todos esses detalhes, mas seria importante ver mais um exemplo sobre essas coisas antes de continuar com a segunda discussão de segunda derivada. Então, exemplo 3. O que temos no exemplo 3? Encontre os valores de máximos e mínimos locais. Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função f de x igual x elevado a 1 sobre 5 vezes e elevado a menos 2x. Beleza. Então, temos essa função. E vamos tentar determinar os seus valores mínimos e máximos locais. Agora, como sempre, o que precisamos fazer? A primeira coisa para fazer é achar a derivada. E tentar escrever em uma boa forma, tal que para ver onde a derivada é igual a zero. Vamos para lá, vamos tentar achar a derivada. Temos que aplicar a regra do produto no início e vamos obter a derivada de x elevado a 1 sobre 5 vezes e elevado a menos 2x mais x elevado a 1 sobre 5 vezes a derivada de e elevado a menos 2x. Agora, temos que aplicar a regra da potência e vamos obter 1 sobre 5, x elevado a menos 4 sobre 5, vezes e elevado a menos 2x, mais x elevado a 1 sobre 5, vezes... Agora aqui, temos que tomar cuidado, temos que aplicar a regra da cadeia. Por isso, é a derivada. Aplicando a regra da cadeia, temos o quê? A derivada de e menos 2x, que se repete, vamos repetir a mesma expressão, vezes a derivada de menos 2x. Isso é o quê? Isso eu vou escrever nessa forma. E elevado a menos 2x sobre 5, x elevado a 4 sobre 5. E agora, vamos obter aqui menos, o que é a derivada de menos 2x? É menos 2. Então, temos menos 2x elevado a 1 sobre 5, vezes e elevado a menos 2x. Beleza. Só eu escrevi esse menos 2, eu escrevi no início. E agora, isso é igual ao quê? Isso é igual. Agora podemos tentar, como temos frações, escrever como uma fração. Então, temos 5 x elevado a 4 sobre 5, e aqui eu tenho e elevado a menos 2x, menos... Agora, essa expressão não está aqui, como estamos escrevendo como uma fração, com denominador comum, temos que escrever esse denominador aqui também. Então, temos 5x elevado a 4 sobre 5, vezes 2, x elevado a 1 sobre 5, vezes e elevado a menos 2x. E como vocês podem ver aqui, temos e elevado a menos 2x. Observam que x elevado a 4 sobre 5 e x elevado a 1 sobre 5 vai dar x.
Então, temos menos 10x e elevado a menos 2x sobre 5, x elevado a 4 sobre 5. Beleza. Temos isso. Agora, eu só vou... Vamos separar, então. Finalmente, temos o quê? A nossa derivada, f' de x, é igual ao quê? É igual... Observem que podemos escrever e elevado a menos 2x vezes 1 menos 10x sobre 5x elevado a 4 sobre 5. No início, não esqueçam de ver que o domínio de f, o que é o domínio de f? É todos os números reais. Ok? E agora, primeira coisa para fazer é o quê? Achar os pontos críticos. Quando é f' de x igual a 0? F' de x é igual a 0 quando? Se somente se, vocês podem ver que e elevado a menos 2x é nunca zero, é sempre positivo. Então, a única possibilidade é quando 1 menos 10x é igual a 0. Se somente se, x é igual a 1 sobre 10. Beleza. E no outro lado, quando não existe f' de x, não existe. Quando x é o quê? Se podemos olhar, quando x é igual a 0. O denominador não pode ser zero aqui. Então, a derivada, essa derivada não existe no ponto zero. E não esqueçam, o ponto zero pertence ao domínio. Por causa disso, é um ponto crítico. Então, x igual a zero. E o que temos aqui? Temos que esses aqui são números críticos. Beleza. Já sabemos que temos esses números críticos e podemos dividir a nossa reta real com esses números críticos. Dividindo a nossa reta real com números críticos, temos 0 aqui. E também temos o número 1 sobre 10. E nessa forma, obtemos 3 intervalos. Estamos olhando 3 intervalos. Menos infinito, 0. 0, 1 sobre 10. E 1 sobre 10, infinito. Então, temos esses 3 intervalos e temos que analisar o que está acontecendo nesses 3 intervalos. Beleza, então agora temos agora esses intervalos, 3 intervalos, e temos que ver o que é o sinal de f nesses 3 intervalos. Mas agora, eu não quero perder tempo com esse exercício, rapidamente vou fazer observações. Esse e elevado a menos 2x é sempre positivo. Ok? Por isso, isso não vai dizer nada. S1 menos 10x e esse aqui vai nos falar o que está acontecendo com os sinais. Mas nesse intervalo de menos infinito a 0, esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser positivo. Sim. E esse aqui vai ser negativo. Então, temos o quê? O que vamos obter nesse intervalo? Vamos obter que o sinal aqui é positivo. Tá bom? No outro lado, de 0 a 10, o que está acontecendo? Isso é positivo, mas isso também é positivo. Só um minutinho. Só um minutinho. Então, não, no início isso é negativo. Hein? Vamos ver. Vamos tentar ver o que está acontecendo. 1 menos 10x, no ponto menos 1, por exemplo, é positivo. Isso é negativo? Desculpa. Aqui temos sinal negativo. Beleza. Agora, o que está acontecendo no ponto de 0 a 1 sobre 10? De 0 a 1 sobre 10, esse aqui é o quê? Positivo. E esse aqui é positivo também. Então, vamos obter aqui positivo. E no outro lado, de 1 sobre 10... não. Então, estamos cansados e não estamos percebendo uma coisa. O que está acontecendo com essa expressão?
O que é x elevado a 4 sobre 5? Isso é x elevado a 4. Isso é sempre maior ou igual que zero, ok? Por isso, vamos voltar de novo. Então, isso é sempre maior ou igual que zero. Isso não vai mudar nada. E S elevado a menos 2x não vai mudar nada. Tudo depende dessa expressão aqui, ok? Mas com essa expressão, no intervalo de menos infinito a zero, essa expressão é positiva. Beleza. No intervalo de 0 a 1 sobre 10, essa expressão de novo é 1 menos 10x, de novo é positiva. Beleza. E nesse intervalo de 1 sobre 10 a infinito, essa é negativa. Ok? Então, temos esse cenário aqui. E agora, vamos ver o seguinte. Temos f' no ponto 1 sobre 10. No lado esquerdo é positivo, no lado direito é negativo. Isso implica o quê? Isso implica que f de 1 sobre 10 é o quê? É máximo local. Será que é assim? Vamos tentar ver o que está dizendo o teste. O nosso teste está dizendo que nesse caso é máximo local. E vou deixar para vocês calcular o que é esse máximo local. E claramente, se olharmos no ponto zero, f' no ponto zero, tem positivo, positivo, e nesse ponto, com certeza, f não tem nem máximo, nem mínimo local. E com isso terminamos com esse exercício. Mas, por favor, tentem fazer cuidadosamente isso e analisando essa expressão aqui. Beleza. Agora vamos continuar com a segunda parte dessa aula, onde vamos ver como a segunda derivada afeta o gráfico de uma função. Agora, temos essa pergunta principal. O que segunda derivada nos diz sobre f? Já analisamos o que a primeira derivada nos diz sobre f. E agora temos que ver o que podemos concluir analisando a segunda derivada de uma função. Antes de ver isso, vamos analisar dois gráficos. Ok? Temos esse gráfico no intervalo AB. E vamos ver mais um outro gráfico aqui. O que podemos perceber nesses gráficos? Se eu pergunto a vocês, tem algo que vocês podem dizer sobre esses gráficos usando a primeira derivada? Espero que todo mundo vai dizer o seguinte. O primeiro gráfico é decrescente no intervalo AB. Ok? Mas o que está acontecendo com o segundo gráfico no lado direito também é decrescente. Embora que os dois gráficos são decrescentes, podemos ver que, na verdade, a forma desses gráficos é diferente. E vamos tentar ver o que está acontecendo, por que é diferente. Vamos olhar, escolher pontos no gráfico do lado esquerdo e tentar pegar retas tangentes. O que podemos ver no lado esquerdo? Podemos ver que a curva fica acima dos tangentes. Então, aqui a curva fica acima dos tangentes. E quando essa situação acontece, estamos dizendo que a função é côncava para cima em AB. Ok? O gráfico é côncavo para cima em AB. É côncavo para cima
MAB. Beleza. E o que está acontecendo no lado direito? Vamos escolher aqui um ponto. Temos o seguinte. Temos essa reta tangente, temos essa reta tangente. O que está acontecendo no gráfico do lado direito? Nesse caso, a curva fica abaixo das tangentes. Como podemos ver, a curva fica abaixo das tangentes, que é o contrário do que acontecer aqui. Então, nesse caso, vamos dizer que o gráfico é a curva, o gráfico é côncavo para baixo. É côncavo para baixo. MAB. Então, temos esses dois conceitos. Côncavo para cima e côncavo para baixo. No ponto AB. No intervalo AB. Ok? Beleza. E agora, acho que em vez de só vou falar a definição geral, para não escrever e perder tempo com isso. Qual é a definição? Se o gráfico de f de uma função f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo i, como nesse caso, então dizemos que o gráfico de f é côncavo para cima em i. É exatamente o que aconteceu aqui. No outro lado, se o gráfico de uma função f estiver abaixo de todas as suas retas tangentes em i, então dizemos que o gráfico de f é côncavo para baixo em i. Ok? Isso é o que está acontecendo. Definição de côncavo para cima e de côncavo para baixo. Beleza. Agora eu vou tentar aqui fazer um outro gráfico e tentar esclarecer mais uma vez o que está acontecendo aqui. Beleza, temos isso. E vou tentar esboçar um gráfico aqui. Beleza. E vou escolher alguns pontos aqui. Ponto, temos S. Temos esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. E esses pontos aqui. Beleza. Então, o que podemos dizer que o que está acontecendo nesses intervalos? Agora, a primeira coisa é, nesse intervalo aqui, só mais uma vez. Nesse intervalo, o que está acontecendo com o gráfico? O gráfico é côncavo para baixo. Eu vou escrever CB, para côncavo para baixo. Nesse intervalo aqui, o gráfico é côncavo para cima. Por isso, vou escrever CC. Nesse intervalo, o gráfico de novo é côncavo para baixo. CB. Nesse intervalo, aqui, gráfico é côncavo para cima. E nesse intervalo aqui, o gráfico de novo é côncavo para cima. Ok? Então, claramente, se olharmos no primeiro gráfico, esse gráfico é côncavo para baixo, mas daqui até aqui cresce, a função é crescente, e depois decresce. Ok? Por isso, vocês podem ver que, na verdade, sabendo os intervalos de crescimento e os intervalos de concavidade, vai dar uma boa ideia para esboço do gráfico, que vamos falar sobre isso na sexta-feira, ok? Hoje não vamos mencionar nada sobre sobre esboços de gráficos. Agora, por que eu escolhi esses pontos aqui? Então, nesse caso, o que podemos ver nesse ponto aqui? Nesse ponto, que é esse ponto preto aqui, nesse ponto o gráfico muda a sua concavidade. De côncavo para baixo, nesse ponto aqui, passa para côncavo para cima. E pontos onde o gráfico muda a concavidade se chama pontos de inflexão. Então, esse é um ponto de inflexão. Ponto de
inflexão. Vamos definir isso daqui a pouco. Também nesse ponto aqui temos um ponto de inflexão. O gráfico muda a sua concavidade de côncavo para cima para côncavo para baixo. E esse ponto aqui também é um ponto de inflexão. Claramente, nesse ponto aqui, não temos ponto de inflexão. Por quê? Porque o gráfico não muda a sua concavidade. A curva não muda a sua concavidade. Beleza. Mas então, como podemos ver se uma função onde é côncavo para cima, onde é côncavo para baixo, matematicamente, será que existe algum critério? Existe. E esse critério se chama teste da concavidade. Vamos ver o que está dizendo o teste da concavidade. Teste da concavidade, temos o seguinte. Se a segunda derivada de f é maior que zero, para todo x em um intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para cima em i. Beleza. E letra B está dizendo o quê? Se a segunda derivada for menor que zero para todo x xm, então o gráfico de f é côncavo para baixo em i. Beleza. Então, esse é o critério de concavidades. Como no caso de crescimento, lá usamos a primeira derivada para ver, achar os intervalos onde temos que a função é côncava para cima ou baixo, temos que achar a segunda derivada e ver onde a segunda derivada é maior que zero. Onde é maior que zero, o gráfico de f é côncavo para cima. Onde a segunda derivada é menor que zero, nesse intervalo, o gráfico de f é côncavo para baixo. E, na verdade, se olharmos aqui nas nossas expressões aqui, vamos olhar o que está acontecendo nesse caso, ok? Se olharmos aqui, as inclinações das retas tangentes representam o quê? A derivada. Mas aqui f', nesse caso, está decrescente. Está crescente, está crescendo. Crescendo, crescendo. Ok? A inclinação está crescendo. Não esqueçam, é negativo, mas estamos obtendo números menores negativos. Como a derivada está crescendo, primeira derivada, isso significa que a segunda derivada é o quê? É maior que zero. Por causa disso, quando a segunda derivada é maior que zero, a função é côncava para cima. E aqui, facilmente, vocês podem ver que as inclinações estão decrescendo aqui. E por isso a primeira derivada é uma decrescente, nesse caso, uma função decrescente, e por isso a segunda derivada, que é a primeira derivada da primeira derivada, vai ser menor que zero. E por causa disso temos é côncavo para baixo aqui. Ok? Beleza. E agora, olhando nesse gráfico aqui, também podemos ver o quê? Podemos ver que existem esses pontos de inflexão aqui. E vamos definir, então. Já falamos, discutimos o que significa um ponto de inflexão, mas seria bom dar uma definição. Então, temos o quê? Um ponto
P, com coordenadas CF de C. Então, um ponto P na curva y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua em P na verdade, é contínua no ponto C, claramente, e então não tem buraco nesse P, salta. E a curva mudar de côncavo para cima de côncavo para cima para côncavo para baixo ou vice-versa no ponto P. Na verdade, se a curva vai mudar a sua concavidade. Ok, beleza. Agora, esse teste de concavidade é algo que todo mundo tem que memorizar e também espero que agora o ponto de inflexão já está claro o que representa a definição. Agora, antes de começar a tentar resolver um exercício onde vamos usar esses conceitos, eu quero anunciar mais um resultado que é o teste da segunda derivada, ok? Então, uma consequência direta de teste da concavidade é o seguinte teste. Teste da segunda derivada. O que está dizendo esse teste? Letra A. Se f' de C é igual a zero e a segunda derivada no ponto C for maior que zero, então f tem um mínimo local em C. Beleza. No outro lado, se f' de C é igual a zero e a segunda derivada no ponto C for menor que zero, então f tem um máximo local MC. Ok? Beleza. Então, esse é o teste da segunda derivada para máximos e mínimos locais. E o que está dizendo? Quando temos um ponto crítico, mas da natureza, um ponto crítico onde a derivada existe igual a zero, nesse caso, se a segunda derivada existe e for maior que zero, então o f tem um mínimo local MC. E claramente, se a derivada existe, se a primeira derivada é zero e a segunda derivada for menor que zero nesse ponto C, então f tem um máximo local em C. E claramente isso vem do teste da concavidade. E se olharmos nesse caso, quando é côncavo para baixo, então nesse ponto temos um ponto crítico, ok? Então aqui temos o nosso ponto C. f' de C aqui é igual a zero. Mas o que está acontecendo? Nesse ponto, a função é côncavo para baixo. Por causa disso, no ponto C temos o máximo, como podemos ver. E também nesse caso, temos um outro ponto, onde a derivada é igual a zero.
Mas, como é côncavo para cima, claramente aqui temos um mínimo. Isso é exatamente o teste da segunda derivada. Ok? Qual o problema com o teste de segunda derivada? O problema com o teste da segunda derivada é o seguinte. Pode acontecer com várias funções, a segunda derivada não existe no ponto certo. Então, nesse caso, não podemos dizer nada. Ou pode acontecer que a segunda derivada é igual a zero. Quando a segunda derivada no ponto C é igual a zero, então, nesse caso, estamos dizendo que o teste da segunda derivada é inconclusivo. Então, e não podemos dizer nada. Temos que fazer uma análise adicional para ver o que está acontecendo. E por isso sempre passamos para o teste da primeira derivada. Ok? Mas, e também, se uma função tem pontos críticos onde a derivada não existe, com certeza, nesse caso, não podemos aplicar teste da segunda derivada. Mas, na prática, quando temos, por exemplo, polinômios, onde todas as derivadas existem, a teste da segunda derivada, várias vezes, é bem mais fácil para aplicar do que o teste da primeira derivada. Mas lembra-me um fato, que o teste da primeira derivada sempre dá uma resposta. E teste da segunda derivada tem casos onde não podemos usar. Ok? Beleza, então vamos ver no início um exemplo bem simples, porque eu quero explicar um fenômeno que pode acontecer. Talvez é 4, não sei. E o que é esse exemplo que eu gostaria de discutir? Seja f de x igual x elevado a 5 sobre 3. Uma simples função bem simples, ok? E eu gostaria de... Vamos tentar ver o que está acontecendo com a concavidade ou com pontos de inflexão dessa função. Para fazer isso, temos que fazer o quê? O que é a primeira derivada? F' de x é igual... Ok. Facilmente podemos ver que isso é x elevado a 2 sobre 3. Então, 5 sobre 3 vezes x elevado a 2 sobre 3. E o que é a segunda derivada? A segunda derivada de x é 2 sobre 3, x elevado a menos 1 sobre 3. Então, temos o seguinte. A segunda derivada de x é igual a d sobre 9 vezes 1 sobre raiz cúbica de x. E não esqueçam que o domínio de f é o quê? Todos os números reais aqui. Beleza, então eu escolhi essa, achei primeira derivada, achei segunda derivada. E o que podemos ver? Observe que a segunda derivada é maior que zero onde? No intervalo 0 a infinito. E a segunda derivada é menor que zero onde? Em menos infinito a zero. Ok? Segue daqui, da fórmula. E temos só essa fórmula aqui. Ok? Beleza. Ok, então, o que temos nesse caso? Como a segunda derivada é maior que zero, é zero infinito, essa função é côncava para cima. O gráfico dessa função nesse intervalo. E no outro lado, como a segunda derivada é menor que zero, é menos infinito a zero, nesse intervalo é côncavo para baixo. O gráfico da função. Ok? Agora, o que podemos ver? Podemos ver que no ponto zero, a concavidade muda. Como no ponto zero a concavidade muda, segue que o ponto zero f de zero, que é 0, 0, é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão. Ok?
Beleza, então nesse ponto 0, 0 temos um ponto de inflexão. Agora, o que foi a minha ideia? Mas percebam aqui, nesse ponto temos um ponto de inflexão, mas uma observação que temos aqui é o seguinte. A segunda derivada no ponto 0 não existe. Então, na maioria dos casos, a segunda derivada existe. Mas pode acontecer, como nesse exemplo, essa segunda derivada não existe, mas esse ponto, de novo, representa um ponto de inflexão. Beleza. E agora vamos passar para um exercício e depois vamos tentar... eu vou deixar um exercício para vocês e só uma das partes desse exercício vamos resolver hoje, agora, ok? Então, temos o seguinte. Exercício. Vamos então pegar várias funções no início. F de x igual x elevado a 4 menos 2x² mais 5. Ok? E, claramente, só uma coisa. Antes de continuar com o exercício, desculpa, eu gostaria de mostrar como é o gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função que discutimos aqui, só aqui minúsculo, só para dar uma ideia, mais ou menos tem essa forma aqui. Ok? Vai ter mais ou menos essa forma aqui. Então, nesse ponto, não vai existir a segunda derivada, mas com certeza a função muda a concavidade nesse ponto, como podemos ver aqui. Ok, beleza. Vamos continuar então nos nossos exercícios. Letra A é B, f de x é essa função. Letra B, f de x é 2x³ menos 9x² mais 12x mais 6. Letra C, f de x é igual a x² sobre x² mais 5. Letra D, f de x é igual a x sobre x² menos 4. Letra E, f de x é igual a x mais seno de x, onde x é entre 2π e 0. Ok, para evitar muito trabalho. Letra F, f de x igual a e elevado a 7x mais e elevado a menos x. Beleza? E mais EFG, letra G, f de x igual a x² ln de x. Então, aqui temos várias funções, 7 exemplos. E para cada dessas funções, nós gostaríamos de fazer o quê? A primeira parte do problema, do exercício, é o seguinte. Encontre os intervalos. Encontre os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Ou decrescente. Ok? Segunda parte do exercício é: encontre os valores máximos e mínimos locais de f. E o terceiro caso é o quê? Encontre os intervalos
de concavidade. Em outras palavras, encontre onde a função é côncava para cima e onde é côncava para cima, para baixo, e os pontos de inflexão. Ok? Beleza, então temos esse exercício. Esse exercício contém quase tudo o que aprendemos hoje. Ok? E, em princípio, para resolver a primeira parte, temos que aplicar o teste da crescente e decrescente da primeira derivada. E essa parte não vamos tentar resolver aqui agora, porque já resolvemos 2 exemplos relacionados a isso. Na segunda parte, temos que encontrar os valores máximos e mínimos locais de f. Agora, como na primeira parte você já vai achar intervalos de crescimento, como uma consequência direta, vocês podem resolver essa segunda parte. Ou vocês podem tentar aplicar o teste da segunda derivada. E a terceira parte temos que encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. E agora eu vou concentrar nessas duas partes. E vou escolher a primeira função. Vai ser mais fácil terminar mais rápido também. E como é o primeiro exemplo, seria bom discutir esse exemplo mesmo. Ok, vamos então tentar resolver primeira função, o primeiro exemplo. Então, no caso do primeiro exemplo, vamos ver letra A. A nossa função é f de x igual x elevado a 4 foi menos 2x² mais 5. E como já discutimos, não vamos achar os intervalos de crescimento. A primeira parte já está clara, vamos trabalhar na segunda parte. E qual é a primeira coisa de fazer? A primeira coisa de fazer é achar a derivada da função. E o que é a derivada da função? F' de x é 4x³ menos 4x. Mas isso é 4x vezes x² menos 1. Isso é 4x, x menos 1 vezes x mais 1. Beleza. Agora, o que temos? F' de x é igual a 0. Se somente se, temos o quê? Se somente se, x é igual a 0, x é igual a 1 e x é igual a menos 1. E o que podemos dizer sobre esses pontos? Esses são os únicos pontos críticos, ou números críticos. Por quê? Porque a nossa função é um polinômio, então não existem números críticos onde a derivada não existe. Para achar os números críticos, quando temos polinômios, só precisamos achar onde a derivada é igual a 0. Ok? Agora, o que podemos fazer? Agora podemos usar o teste da primeira derivada para ver onde temos máximo ou mínimo local. Por exemplo, se vocês vão resolver a primeira parte, depois, facilmente da primeira parte, vocês podem aplicar o teste da primeira derivada para determinar mínimos e máximos locais. Mas nesse caso, como nós já aprendemos um outro método, o teste da segunda derivada, eu vou tentar aplicar o teste da segunda derivada aqui. Então, o teste da segunda derivada. E o que está dizendo o teste da segunda derivada? Já aprendemos isso. Vamos tentar resolver, achar mínimos e máximos locais pelo teste da segunda derivada. Isso está dizendo, vamos achar a segunda derivada de x. O que é a segunda derivada de x? Isso é a derivada de 4x³ menos 4x. Isso é 12x² menos 4. Essa é a expressão da segunda derivada. E agora vamos tentar avaliar essa segunda derivada em todos esses pontos, 0, 1 e menos 1. E o que temos? No ponto 0, temos que isso é 12 vezes 0² menos 4 igual a menos 4. Isso é menor que 0. Isso implica o quê? Isso implica que f de 0 é o quê? Vamos voltar para nosso teste. Vamos voltar para nosso teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada está dizendo o quê?
Como temos um ponto crítico onde isso é zero, e sabemos que isso é menor que zero, temos um máximo local, ok? Como essa parte é menor que zero. Vamos voltar então. F de zero é igual, o que é F de zero? 0 elevado a 4 menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 5 igual a 5. É o quê? É máximo local. É um valor máximo local. Beleza. Agora, vamos ver o que está acontecendo no ponto 1. No ponto 1, temos 12 vezes 1 quadrado menos 4 igual a 8, maior que zero. O que vamos obter? F de 1, que é igual a 1 elevado a 4 menos 2 vezes 1 quadrado mais 5, igual a 4, é o quê? Então, nesse caso, isso é maior que zero. Vamos obter um mínimo local pelo teste da segunda derivada. É mínimo local. Ok? Nos dois casos, não esqueçam, estamos aplicando o teste da segunda derivada. Beleza. E, finalmente, no ponto menos 1, temos... E, de novo, pelo teste da segunda derivada, temos que f de menos 1, que é igual a menos 1 elevado a 4, menos 2 vezes menos 1 quadrado, mais 5. Isso é 4. É um mínimo local. De novo, mínimo local. Beleza. E já terminamos todos os máximos e mínimos locais aplicando o teste da segunda derivada. Ok. E agora falta o quê? Falta fazer a terceira parte. Então, já terminamos com essa parte, no caso desse exercício aqui, e falta encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Para encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, temos que ver onde a segunda derivada é positiva e onde é negativa. Por isso, vamos então... Vamos pegar a nossa função para fazer a terceira parte. O que achamos? O que foi a segunda derivada? A segunda derivada é essa fórmula aqui. 12x² menos 4. 12x² menos 4. Claramente, eu posso escrever isso como 12x² menos 4 sobre 12. Isso é 12. X menos... x² menos 1 sobre 3. E, para entender, ou vocês podem ver rapidamente, ver o que é, onde essa função é positiva, onde é negativa, ou um método bem simples é escrever isso como 12 vezes x menos raiz quadrada de 1 sobre 3 vezes x mais raiz quadrada de 1 mais 3. Ok? Beleza. E agora, nesse caso, o que podemos ver? Para ver onde é esse f' de x igual a 0. A segunda derivada. A segunda derivada de x é igual a 0. Se somente se x é igual a esse ponto, ou x é igual menos esse ponto aqui. E, na verdade, nós podemos ter pontos de inflexão nesses pontos. E agora, podemos dividir a nossa reta com esses pontos. Então, temos menos 1/3 aqui, e aqui temos... Isso vai dar quantos intervalos? Vai dar de menos infinito até esse ponto. Depois desse ponto até raiz quadrada de 1 sobre 3. E no final, raiz quadrada de 1 sobre 3 até infinito.
Agora, porque sempre acho que se precisamos resolver, quando temos uma função escrita como produto de fatores lineares e produto de várias coisas, então podemos usar os pontos onde essas expressões são zero para dividir a reta real nos intervalos. E depois, em cada intervalo, a função vai ter, essa segunda derivada vai ter o sinal constante. E só basta escolher um número e para ver o que está acontecendo nesse número, ok? Beleza. Mas agora, vamos tentar ver o que está acontecendo nesse intervalo. De menos infinito até menos raiz quadrada de 1 sobre 3. Olhando aqui, podemos ver que isso é negativo. S é negativo. Em vez de fazer a tabela, eu vou evitar de fazer a tabela, mas em princípio é bom fazer uma tabela. Esse é negativo. S é negativo. Negativo vezes negativo, que é o sinal aqui. É positivo. Estamos olhando no sinal da segunda derivada. Ok? No intervalo aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Isso aqui é negativo, mas essa parte aqui é positiva. E o seu produto é negativo. E, finalmente, nesse intervalo, ambas essas expressões são positivas, por isso temos positivo. Então, o que podemos ver? Temos que a segunda derivada de x é maior que zero em menos infinito menos 1 sobre 3. Segue aqui. O gráfico é côncavo para cima. Aqui. Côncavo para cima. Beleza. No outro lado, temos que essa segunda derivada de x é menor que zero em nesse intervalo. Menos raiz quadrada de 1/3, raiz quadrada de 1/3. Isso implica que nesse intervalo é côncavo para baixo. E, na verdade, não é essa notação de implicação. Não temos implicação. Podemos deduzir que é côncavo para baixo. O que é côncavo para baixo? O gráfico. E, finalmente, temos que a segunda derivada é maior que zero em 1 sobre 3 até infinito. E, nesse caso, é côncavo para cima de novo. Então, estamos vendo aqui, concavidade, já sabemos concavidade, o que está acontecendo. Mas agora, podemos concluir o quê? Olhando aqui, estamos vendo que nesse ponto, menos 1 sobre esse ponto aqui, a concavidade muda. Então, daqui segue o quê? Temos que o ponto, nesse caso, podemos concluir o seguinte. O ponto menos raiz 1 sobre 3, f, o valor de f, que não vou calcular, vou deixar para vocês, é um ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Por quê? Porque nesse ponto, o gráfico muda a sua concavidade. E esse ponto, com certeza, pertence ao domínio do gráfico. O domínio da nossa função f é o polinômio, todos os números reais. Então, temos que ter, para ter um ponto de inflexão, temos que ter um ponto dentro do gráfico. E agora, também sabemos o que é. Também, daqui, se olharmos o que está acontecendo nesse ponto aqui, temos que no ponto 1 sobre 3, o gráfico muda a sua concavidade, de côncavo para baixo para côncavo para cima. Por isso, podemos concluir o quê? Podemos concluir que esse ponto aqui, raiz quadrada de 1/3, f de raiz quadrada de 1/3, também é um ponto de inflexão. Então, essa função, o gráfico dessa função tem 2 pontos de inflexão. Ok. E com isso terminamos com esse exercício. E eu recomendo fortemente tentar, de novo, entender esse exercício e usar os mesmos métodos para resolver os outros exercícios que eu deixei para vocês.
Agora, vamos terminar aqui com a aula e com a gravação e podemos passar para a parte de perguntas e dúvidas, caso tenha alguma pergunta rápida. Obrigado pela sua atenção.